Boa noite, irmãos de graça e paz. Hoje eu trouxe uma reflexão que está no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Em outras traduções, nós temos, porque eu vos desposei. Como é maravilhosa essa declaração do próprio Deus, em comparar a um casamento a sua relação conosco. Esse Deus tão maravilhoso e tão puro escolheu casar-se conosco. E talvez, meu querido, essa noite, você esteja se perguntando, mas como é possível que um Deus tão perfeito, tão grande, tão poderoso e tão puro queira, de alguma forma, ter um relacionamento comigo? Logo eu, que tive um passado tão obscuro, um passado onde eu cometi atrocidades, pecados tremendos, e talvez eu ainda cometa. Como que esse Deus é capaz de querer ter um relacionamento pactual, semelhante a um matrimônio comigo? Deixa eu te relembrar, querido, que essa passagem, ela aconteceu em um momento em que o povo de Deus se voltava contra ele, construía outros ídolos para si. Era um povo infiel, um povo impuro, um povo que se prostituía. O próprio Deus, através da boca de Jeremias, dizia a esse povo: olhem para os mais altos montes, vocês não encontrarão um só lugar onde vocês não se prostituíam. Vocês ficam de amante em amante à beira do caminho como ficam os árabes no deserto. Vocês têm a fronte de prostituta e vocês não querem se arrepender. Vocês vêm até mim e oram e me perguntam aonde está o meu amor e onde está a nossa amizade de tempos atrás, desde a nossa mocidade. Vocês oram a mim me perguntando aonde está a chuva serôdia, que não cai mais sobre vocês. Mas ao mesmo tempo que vocês vêm até mim, como uma mulher que se divorciou do primeiro marido, se casou com o segundo marido e agora quer voltar para o primeiro. É assim que vocês se chegam até mim. Vocês fazem isso comigo. Mas ao mesmo tempo que vocês fazem isso e querem voltar para mim e me perguntam por que a minha ira caiu sobre vocês, vocês ao mesmo tempo se voltam para cometer os mesmos pecados. Deus diz a esse povo: convertei-vos, ó filhos rebeldes, porque eu vos desposei. E esse pacto de matrimônio, queridos, ele é como o nosso relacionamento de casamento também. Eu costumo dizer que tudo aquilo que nós vivemos nessa terra é um vislumbre daquilo que um dia será perfeito, daquilo que um dia nós veremos face a face, porque hoje nós vivemos e vemos apenas em partes. Mas esse nosso relacionamento com Deus, queridos, esse casamento, essa aliança, esse pacto de matrimônio, ele tem algumas características. A primeira delas é que esse relacionamento de casamento com Deus, a origem dele não é de nascimento, não é algo consanguíneo, onde você nasce e já nasce casado com Deus. Isso seria impossível. Nós precisamos conhecê-lo para depois conseguirmos dizer sim a essa proposta. O segundo ponto é que esse casamento, ele é feito de escolhas mútuas. Existem dois lados que escolheram conviver, viver e caminhar juntos. Mas seria impossível que nós disséssemos sim para esse Deus pela nossa própria vontade. Quando eu falo que é uma escolha mútua, é uma escolha que da nossa parte só foi possível porque o próprio Deus derramou sobre nós, primeiro, a sua graça e a sua misericórdia. Porque, queridos, eu não tenho dúvida que com certeza, se fôssemos perguntados naquela época em que estávamos no mundo, se preferíamos estar no mundo, casados com o mundo ou casados com Deus, eu não tenho dúvida que 1000 vezes escolheríamos estar casados com o mundo. Porque a nossa índole é má. Nós somos seres que nascemos maus. Mas porque Ele nos amou primeiro, nós conseguimos amá-lo de volta. Uma outra característica desse pacto é que ele é pautado, ele é fundamentado no amor. Esse é o terceiro ponto. Esse pacto de matrimônio, ele é firmado entre duas partes que declaram amor uma à outra. E eu não preciso dizer a você sobre o amor de Deus. Esse amor que excede todo entendimento. Esse amor que nos resgatou do pecado, que se entregou por nós. Em Efésios 5, 27, diz que ele apresentará para si mesmo a sua noiva, a igreja santa e inculpável. Quão grande amor é o desse Deus, que como um esposo perfeito, derrama sobre nós um amor tão grande
que nós não conseguimos nem mensurar. E esse amor deveria gerar no nosso coração uma gratidão tão grande, queridos, queimar no nosso coração uma gratidão tão tremenda, porque eu não sei você, mas o lugar de onde Deus me tirou era completamente improvável, completamente impossível que eu saísse sozinha. Eu não sei de onde foi que o Senhor resgatou você, mas eu posso falar de mim. O Senhor me resgatou de lugares de onde ninguém jamais me resgataria, de onde eu mesma não teria forças para sair. Mas e da nossa parte, será que hoje, ou quando será, que poderemos responder a esse Deus com esse mesmo amor tão grande? Quando será que nós, assim como Pedro, poderemos nos voltar para Jesus e dizer: sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Nós também temos responsabilidades, tal como um casamento, que é o que a gente vive aqui na Terra. Talvez você que está me assistindo é um esposo, talvez você é um noivo, ou talvez você é simplesmente alguém que um dia quer se casar. Olhe para esse Deus e veja nele o melhor exemplo, o maior exemplo de um esposo perfeito. Não cabe aqui eu perguntar a nós, como noivas, como as esposas de Deus, quais são os nossos deveres. Porque a palavra dever pareceria um pouco como algo que foi feito por obrigação. E não, o nosso Deus não quer que nós nos voltemos a Ele e demos a Ele um amor obrigado. Como que nós nos casaríamos com alguém obrigados? Como que nós faríamos com que alguém casasse conosco obrigado? Então a palavra dever eu não quero usar. Mas eu gostaria de te perguntar, como esposa de Deus, como uma esposa verdadeiramente amorosa, não cabe aqui falar de deveres, mas cabe aqui falar do que nós conseguimos, com todo o esforço do nosso coração, por gratidão a Deus, fazer de todo o impossível para agradá-lo, para demonstrar a cada segundo da nossa vida que nós também o amamos, para demonstrar a cada segundo da nossa vida que nós temos gratidão. Porque assim como um esposo que escolhe a esposa com todo carinho, com todo amor, ele assim nos escolheu e nós devemos ter gratidão com isso. Em Efésios 5:30, nos fala que nós devemos reverenciar o nosso marido. E essa reverência, queridos, nada mais é do que uma gratidão tremenda por quem aquela pessoa é e representa na nossa família. Nós temos uma relação nesse casamento de confidencialidade. Sim, nós não temos segredos para com o nosso Deus. E da mesma forma, Ele não tem segredos para conosco. Ele nos ensinou isso. Um dia, Ele disse para os seus discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar-vos lugar, e um dia eu voltarei para levar vocês comigo. E Ele disse: se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ele quis dizer que Ele não tem segredos para conosco, porque se não fosse, Ele teria dito. O Senhor Jesus não tem segredos para nós, queridos. Essa é uma relação de confidencialidade. Era assim que nós deveríamos agir, inclusive no nosso casamento. E nós precisamos entender que não há separação. Hoje nós somos um só. É assim o casamento. Nós temos que ser e ter uma união tão grande que um sabe os segredos do outro. E eu quero fazer de todo o impossível para agradá-lo, para que ele olhe para mim e fique feliz de me ter escolhido como sua esposa. Todas as vezes que nós estamos em comunhão com os irmãos, que nós fazemos pela igreja, é para Cristo que nós fazemos. Porque essa nossa comunhão entre nós, irmãos, entre a sua esposa, é como se fosse o próprio corpo dele. Ele cuida de nós como se fosse o seu próprio corpo. Porque ninguém jamais fará mal ao seu próprio corpo. Talvez você que está me assistindo agora, talvez queime no teu coração uma ardente tristeza por você se sentir sozinho. Talvez há muito tempo você vive na solidão. Hoje eu quero te dizer que esse Deus te faz uma proposta. Ele te pergunta: você quer se casar comigo? E aonde quer que você esteja, ouvindo essa mensagem, a hora que for, eu oro a Deus que você se arrependa dos seus pecados e você entenda que esse casamento, essa relação tão misteriosa entre nós, a igreja e Deus, ela é pactuada pelos laços do matrimônio. Beba dessa fonte a jorrar de água viva. Aceite essa proposta. Nós jamais seríamos capazes de dizer sim a um Deus tão perfeito pela nossa própria vontade, porque lá atrás nós amávamos o mundo e nós jamais sairíamos dele, não fosse a graça e a misericórdia de Deus nos fazendo essa proposta e ao mesmo tempo nos preparando para dizer sim. Existe uma condição também para que esse casamento dê certo.
que é nós termos as nossas responsabilidades, que nós precisamos nos arrepender. E é essa mensagem que ele traz para nós essa noite. Arrependei-vos, ó filhos rebeldes, porque eu sou o esposo de vocês.